Então, na semana passada, a gente estava acompanhando a história do Fabrício. O André Luiz chegou na casa do Fabrício, era um ambiente extremamente requintado, um ambiente fino, rico, chamou atenção pra gente pros ornamentos ali. E além do personagem Fabrício, tinha ali um outro personagem que era um espírito amigo do Fabrício, amigo da família, que estava auxiliando o Fabrício ali naquela situação onde ele estava. O Calderaro chamou atenção para o André Luiz, dizendo para o André Luiz que o Fabrício ele estava em uma situação de esquizofrenia. E aí a gente estudou essas situações espirituais ali da mente do encarnado, psicoses, neuroses, mas o André Luiz achou estranho, porque na concepção de médico aqui na Terra, ele acreditava que o Fabrício estava passando por uma neurastenia, que era aquele enfraquecimento da mente, resultando no enfraquecimento mental e físico. A gente também observou um detalhe, que é uma passagem do livro Evolução em Dois Mundos, onde o André Luiz ele fala o seguinte, que toda queda moral tem um reflexo no nosso psicossoma, que é o nosso perispírito, que é a nossa parte espiritual, né, nosso corpo espiritual, e esse impacto reflete no nosso corpo físico. E por fim, nós trouxemos uma reflexão que está no livro O Consolador, é a pergunta 351, onde o Emmanuel fala para a gente que quando Jesus fala para a gente de amar a si mesmo, essa orientação tem o objetivo de nos alertar com a necessidade de nós nos iluminarmos. A oração e a vigilância com o objetivo da iluminação própria. Então, para continuar nessa semana, antes da gente iniciar a leitura, nós vamos lembrar de uma passagem que é bem conhecida, né, dos cristãos, que é o diálogo de Jesus com Pilatos. Então, todo mundo aqui vai se lembrar que os judeus ali, né, trouxeram Jesus para Pilatos, e aí Pilatos, para o julgamento, e Pilatos pergunta qual que era o crime que Jesus tinha cometido. E aí aqueles que acusavam falaram, se ele não fosse um malfeitor, a gente não tinha trazido ele para você aqui. E aí a acusação então era que Jesus era um malfeitor, não tinha exatamente uma acusação. E aí Pilatos então vira para Jesus e pergunta para ele se Jesus era o rei dos judeus. Aí Jesus responde com uma pergunta. Pergunta para Pilatos assim, você diz isso de você mesmo ou é porque os outros te disseram? Né? Tentando trazer Pilatos para uma reflexão. Mas Pilatos vira para ele e fala, por acaso eu sou judeu? Eu não sou judeu. Você não está vendo que as pessoas estão te acusando? O que você fez? Aí Jesus, como percebe que aquela primeira reflexão não trouxe uma orientação muito clara para Pilatos, Jesus continua falando assim, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos guerreariam contra os seus súditos. Mas meu reino ainda não é desse mundo. Aí Pilatos volta então e fala assim, então você é o rei. Aí Jesus fala assim, você está dizendo que eu sou rei. Mas eu vim ao mundo para testemunhar a verdade. Aí Pilatos pergunta para Jesus, mas o que é a verdade? E aí Pilatos sai, né, ele descobre que Jesus não é um galileu, ele fala, opa, beleza, se ele é galileu não é meu departamento, manda ele lá para o sumo sacerdote, aí o sumo sacerdote também não julga Jesus, devolve para Pilatos, Pilatos fica naquela situação que ele não consegue definir exatamente, pergunta para o povo decide soltar Barrabás e condenar Jesus, e Pilatos lava suas mãos. Obviamente, se a gente fosse pegar, provavelmente cada palavra ali de Jesus, né? cada frase de Jesus, cada pergunta de Pilatos, cada situação especificamente, nós íamos ter comentário para a gente falar 1 hora para cada tema. Mas hoje especificamente nós vamos chamar a atenção para o detalhe de quando Jesus diz que o meu reino não é desse mundo. E a gente vai observar ali o conflito entre esses dois reinos no pensamento, na mente de Pilatos ali, né? Porque Pilatos, ele fica ali
obviamente ele não entendeu quase nada do que Jesus falou para ele ali, né? Mas Pilatos, ele fica num conflito entre esses dois reinos, porque ele tem uma noção do que ele deve fazer, o que é certo e o que é correto, mas o que o mundo está pedindo para que ele fizesse. Então, essa situação, esse conflito ali que Jesus passa ali, nós vamos utilizar, nós vamos entender também um pouquinho da passagem aqui, o que acontece com o Fabrício, tá bom? Então, vamos voltar aqui na leitura do texto do André Luiz. Mostrando grave expressão no semblante, acrescentou. Então, o Calderaro, depois que viu que o André Luiz só olhou o cérebro ali do Fabrício, ele pede para que ele mude um pouquinho, né? Repara, contudo, além dos efeitos mutáveis, ou seja, aqueles efeitos que sofrem alterações, analisa a mente e os domínios das sensações. Então, pediu para que ele não observasse o cérebro, observasse os pensamentos do Fabrício. Lancei mais profundamente a sonda de minha observação sobre os quadros interiores do enfermo e percebi-lhe imagens torturantes na tela da memória. Ensimesmado, ou seja, dentro dele mesmo, Fabrício não se dava conta do que ocorria no plano externo. Braços imóveis, olhos parados, mantinha-se distante das sugestões do ambiente. No íntimo, todavia, a zona mental semelhava-se a fornalha ardente. Então, nós vamos observar que quando André Luiz percebe a mente ali do Fabrício, né, os pensamentos, ele percebe uma grande diferença entre aqueles dois mundos, né? O mundo físico, que era o corpo físico do Fabrício, que ele estava, vocês lembram que ele estava deitado num divã, né, num sofá ali, parado, o corpo inerte ali, os braços imóveis, olho parado e tal. Mas a mente dele estava, que ele fala aqui, como se fosse uma fornalha ardente, né? Como se fosse um forno, como se fosse uma fogueira ali. Então, esse pedido do Calderaro para André Luiz, para que ele mudasse a percepção dele, é uma solicitação do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Está lá na lição intitulada O Ponto de Vista. Eu vou ler aqui o que o Espírito de Verdade traz para a gente com relação ao ponto de vista. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada no mundo ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Então, se hoje aqui na Terra nós seguirmos o mesmo conselho que o Calderaro deu para o André Luiz, para a gente mudar o nosso ponto de vista, a gente vai perceber a nossa vida na Terra de uma maneira diferente. Nós vamos compreender o tempo e o espaço e as nossas necessidades de uma outra maneira com relação à vida, o objetivo da nossa vida, e a gente também vai compreender a morte como de uma outra maneira. Vai deixar de ser o nada, aquela coisa aterradora, como uma passagem, como ele diz aqui, como alguém que estava num país ingrato, numa região difícil, e se voltou para a sua casa, para a sua verdadeira pátria. É como se fosse uma porta que não nos leva para o nada, mas nos leva para uma mansão de bem-aventurança, de calmaria, de tranquilidade, tá? E isso se a gente conseguir seguir o conselho do André Luiz, mudando o nosso ponto de vista com relação à vida aqui na Terra. Voltando à leitura aqui. A imaginação superexcitada detinha-se a ouvir o passado. Recordava-lhe a figura de um velhinho agonizante. Escutava-lhe as palavras da última hora do corpo, a recomendar-lhe aos cuidados 3 jovens presentes, também ali na paisagem de suas reminiscências. O moribundo devia ser-lhe o genitor, e os rapazes irmãos. Conversavam entre si lacrimosos. De repente,
modificava-se-lhe as lembranças. O ancião e os jovens pareciam revoltados contra ele. Nomeavam-no com descaridosas designações. O doente ouvia as vozes internas, ansioso, amargurado. Desejava desfazer-se do pretérito. Pagaria pelo esquecimento qualquer preço. Ansiava de fugir a si próprio, mas em vão. Sempre as mesmas recordações atrozes, vergastando-lhe a consciência. Então, o que a gente vai pegar aqui? Nós estamos na mente ali do Fabrício, ele tinha uma lembrança. Qual que era a lembrança? Ele, junto do leito ali de um velhinho que o André Luiz enxergou como sendo o pai dele. E o pai dele pedia para que ele cuidasse daqueles 3 jovens que o André Luiz interpretou como sendo os irmãos do Fabrício. Fabrício, vou deixar essa riqueza para você. Você cuida dos seus irmãos. Era essa a ideia. Só que depois dessa lembrança que ele tinha desse momento, cortava ali, né, como se fosse cortava aquela imagem e passava uma outra imagem na cabeça dele. Eram os 4, né, o pai e os 3 irmãos reclamando dele. Que ele não tinha cumprido o combinado, estava xingando, estava reclamando, estava achando que ele não havia cumprido com as obrigações dele. E aquilo ali torturava ele. E ele ficava naquele pensamento que ele queria de toda maneira, ele fala que ele pagaria qualquer preço para esquecer do passado. Para ele não ter mais aqueles pensamentos na cabeça dele ali, mas em vão. Aqueles pensamentos eram uma sequência, eles se sucediam na cabeça do Fabrício. Era a lembrança do momento de agonia ali do pai, no falecimento do pai, e depois todo mundo reclamando com ele. Para a gente entender essa passagem, a gente pegou um texto intitulado Ganhar, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, onde Emmanuel estuda a passagem onde Jesus diz para a gente que o que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Né? E aí, Emmanuel, é interessante porque assim, na semana passada a gente estudou aquela passagem do mancebo rico, né, e a passagem da propriedade lá do Caminho, Verdade e Vida. O Emmanuel fala que o homem na terra não aprendeu a possuir. E aqui ele começa a mensagem falando que o homem na terra não aprendeu a ganhar. Ele diz o seguinte, que o homem permanece na terra para ganhar a vida terrena. A gente vem aqui para vencer o mundo. Mas não é exatamente as conquistas do mundo. Dinheiro, fama, bens materiais, riqueza. Não é isso. Ganhar no mundo não é essa. Apesar da gente vir na Terra para ganhar, não é esse ganho que a gente tem o objetivo. A gente vem na Terra para a gente se ganhar para a vida futura. E aí o Emmanuel ele chama atenção para alguns descuidos nossos aqui, né, que acabam com que essa interpretação que a gente tem da vida na Terra, né, sobre aquela o meu reino não é deste mundo, de Jesus, que a gente acaba tendo a ideia do reino na Terra aqui como sendo o principal e tal. E aí ele chama atenção para as concessões de Deus. Ele diz o seguinte, que se Deus concede ao homem bastante saúde física, o homem costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Que se ele consegue amealhar possibilidades financeiras, ele tenta assambarcar os interesses alheios. Então, se o homem vem na Terra com saúde, ele usa essa saúde nos excessos. Comida, bebida, enfim, os vícios. Ele usa a saúde dessa maneira. E se o homem consegue juntar dinheiro, ele usa esse poder financeiro que ele tem para atrapalhar a vida das outras pessoas, pegar o que é das outras pessoas. Se não seja o dinheiro das outras pessoas, é o tempo, a dedicação, o esforço das outras pessoas. Então, essa lição ele vem para falar assim aqui para a gente, que o homem deve ter sim aspirações na vida da Terra. Ele deve buscar ganhos na vida da Terra. Mas ele questiona qual que é o lucro que o homem quer ter. Qual que é a conquista efetiva que o homem deseja ter aqui na Terra. E aí ele termina dizendo que se a nossa visão hoje, né, porque quando a gente faz o estudo, a gente procura trazer para a nossa realidade, né? Então ele fala o seguinte, que se a nossa visão hoje repousa sobre
conquista mundana, se a gente está vivendo na Terra e a gente ainda está buscando amealhar bens materiais, buscando fama, buscando recurso financeiro, para a gente revisar enquanto é tempo. Porque nada adianta para o homem ganhar um mundo que não pertence a ele, que não é dele, fazer tudo isso aí no mundo e se perder para a vida espiritual, desencarnar numa situação infeliz. Essa é a reflexão. Então, voltando para o nosso texto. Verificava-se-lhe os estragos orgânicos resultantes do uso intensivo de analgésicos. Aquele homem deveria estar duelando consigo mesmo desde muitos anos. Então, o André Luiz, depois que ele observou a mente e tal, ele começou a observar o campo físico dele, os demais órgãos. Ele observou que tinha um desgaste muito grande no corpo físico, muito provável pelo uso de medicamento, para dormir, para descansar, numa busca para fugir dessa consciência que ele tinha ali, desses erros que ele cometeu no passado. E aquilo ali desgastou totalmente o corpo físico. E aí a gente vai estudar ali no livro Evolução em Dois Mundos. O André Luiz, ele traz algumas noções que, novamente, né, reflexão para a gente falar, talvez, de um seminário de um mês estudando só esse tema. Mas o André Luiz, ele fala para a gente sobre as infecções fluídicas, né, que são quando adversários espirituais nossos empolgam a nossa mente com formas monstruosas, né, com doenças fluídicas que são implantadas na nossa mente. Fala ainda sobre ectoparasitas, né, esses parasitas espirituais que infectam o nosso pensamento. No livro Libertação, ele vai lá no plano espiritual e ele conhece as formas ovoides e tal, que são utilizados pelos espíritos inferiores para infectar espíritos na Terra. Fala sobre o monoideísmo, que é como se fosse uma espécie de amnésia do espírito, que ele fica tão focado no pensamento que ele acaba perdendo até a forma espiritual, e os espíritos acabam utilizando isso aí e tal. Mas todas essas situações ali não estão definidas aqui no caso do Fabrício, né? A gente não sabe exatamente se teve uma influenciação espiritual, se teve uma situação de obsessão, de subjugação anterior, mas ali, naquele momento ali, o Calderário André Luiz espiritualmente só observa o espírito ajudando o Fabrício ali. Então dá pra gente às vezes uma noção que o pensamento do Fabrício ocasionou isso. Não tem exatamente um espírito inferior atormentando a vida dele ali, recobrando aquela situação. E aí a gente vai pensar na questão 27 do Livro dos Espíritos, onde o Kardec pergunta para o Espírito de Verdade e fala o seguinte, ele pergunta da seguinte maneira: então existem dois elementos no universo, o elemento espiritual e o elemento material, é isso? Aí o Espírito de Verdade fala, é isso, existem dois elementos, o espiritual e o material. Mas acima desses dois, criador disso, existe Deus. E aí a gente tem a trindade universal, né? Deus, Espírito e matéria. Então, quando a gente pensa isso aí, a gente começa a pensar assim, bom, com relação ao pensamento, né? O que a gente pensa. O que é o pensamento? O pensamento é Deus? Não, o pensamento não é Deus. O pensamento que a gente tem é um espírito? É espírito? Não, ele não é espírito. Então, se só tem três elementos, Deus, Espírito e Matéria, e o pensamento não é Deus, e o pensamento não é espírito, o pensamento, ele é matéria. E aí, novamente ali, né, nós vamos passar bem pincelado, né, bem curtinho ali, mas no Evolução em Dois Mundos, o André Luiz, ele fala sobre ele destrincha essa ideia da matéria, nos explicando sobre o fluido cósmico universal, que é o elemento base do universo, que tudo que é criado, toda a matéria deriva desse elemento básico. Ele diz ainda que sobre a criação, né? Ele fala da cocriação, que Deus cria e nós cocriamos. Então ele fala sobre a cocriação em plano maior, como Cristo que criou o planeta Terra, né? Que toda a atmosfera que envolve o planeta Terra.
Aí ele fala sobre a cocriação em plano menor e ele cita o exemplo, por exemplo, do umbral, que é uma criação dos espíritos inferiores que se aglutinam ao redor da Terra e que cria aquela atmosfera que a gente reconhece lá, né, nos próprios livros do André Luiz. A gente observa ali os espíritos que muitas vezes saem da carne e que, numa situação assim muito comum para nós mesmos, acaba se envolvendo, não consegue sair daquela região umbralina, aquela região trevosa ali, né? Mas nós vamos chamar a atenção porque essa construção, né, que Jesus cria, por exemplo, um planeta, né, dá condição para a humanidade evoluir, nós nos aglutinando como espíritos inferiores ao redor da Terra, nós criamos um umbral ali, uma região trevosa, uma região tenebrosa ali, muito complicada, né, que citada com lama, árvores secas, enfim, uma região muito densa. Nós criamos, através do nosso pensamento, essa atmosfera espiritual, né? Muitas vezes a gente conhece ela como aura, né? Que é formada pelos nossos pensamentos, que a gente emana, fica orbitando em volta da nossa mente, enfim, a gente acaba vivendo nisso aí. E até se Deus criou essa matéria universal e nós cocriamos nela e a gente vive nela, a gente chama a atenção para uma frase de Paulo, onde Paulo diz que se em Deus existimos, em Deus nos movemos. Então, quer dizer, se Deus nos criou e nos deu condição de, como Deus, cocriar com Ele, nós nos movemos nessa criação de Deus, mas também na nossa própria criação, no que nós fizemos. Então nós habitamos essa casa mental ali, essa casa com base nos nossos pensamentos. Voltando aqui na leitura, né, do livro, achava-me no exame da situação, quando uma senhora idosa surgiu no aposento, tentando chamá-lo à realidade. Vamos, Fabrício, não se alimenta hoje? O interpelado vagueou o olhar pela sala, esboçou uma resposta negativa sem palavras e deixou-se ficar na mesma posição. A matrona insistiu afável, mas não conseguiu demovê-lo. E porque prosseguisse, atenciosa, buscando ministrar-lhe um caldo, o enfermo levantou-se de súbito, como se houvera repentinamente enlouquecido. Esbravejou expressões inconvenientes e ingratas. Rubro de cólera, repeliu o oferecimento, surpreendendo-me pela crise de nervos destrambelhados. Então, o André Luiz estava ali no exame daquela situação, quando chegou uma senhorinha ali, tentando chamar o Fabrício. Ô Fabrício, não vamos comer alguma coisa? Trouxe para ele um caldo. O Fabrício não quis ali, respondeu de uma maneira negativa, mas ela insistiu. Quis fazer ele comer um pouquinho para colaborar com o desenvolvimento do corpo físico dele e tal, auxiliando ele. E de repente, ele que estava parado lá durante toda essa observação, como se tivesse enlouquecido. Levantou, esbravejou, falou palavras inconvenientes, enfim. Fez ali como se ele tivesse enlouquecido, deixando até o próprio André Luiz, que estava ali na observação, em outro plano, assustado com aquela situação. Para a gente estudar essa passagem aqui, nós vamos apelar para o livro Sinal Verde, né? Foi citado na semana passada, depois do estudo aqui, né? Depois do que foi gravado, a gente citou o tema do livro Sinal Verde, e a gente encontrou lá uma passagem, um texto chamado Parentes Difíceis, né? Para a gente poder ajudar essa nossa companheira aí que estava tendo ali o contato com o Fabrício. Então eu vou ler aqui o que o André Luiz escreve. Aceite os parentes difíceis, na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiência que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações.
Não exija dos familiares diferentes de você um procedimento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza, quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. O texto não necessita assim, de grande interpretação, é bem direto para a gente sobre a relação que a gente deve ter com um parente difícil. Mas nos chama assim, a atenção o nosso relacionamento espiritual em vidas passadas. Quando ele fala assim, que muitas vezes os problemas que a gente está tendo que enfrentar hoje são consequências das situações que nós impomos a esses nossos irmãos em situações passadas. Então, às vezes a gente auxiliou aquela pessoa a sair dos trilhos, a sair do caminho, e hoje a gente está junto com ele, ajudando a nos resgatar. E disse ainda para a gente não procurar nos afastar de alguma maneira dessas pessoas, com qualquer situação. Ele cita aqui internações, mas a gente pode tentar fugir de outras maneiras, porque o débito, a desvinculação, só vai ser quitada quando nós cumprimos as nossas obrigações, nós quitarmos efetivamente de uma maneira de acordo com a lei de justiça, amor e caridade. E ainda ele finaliza aqui falando que a gente paga no lar a prestação, as dívidas que a gente contraiu no atacado, né? Voltando aqui à leitura. A esposa, agora a gente sabe que aquela matrona era a esposa do Fabrício, né? Regressou ao interior da casa, enxugando os olhos, enquanto Calderaro me esclarecia comovido. Está no limiar da loucura, e ainda não enveredou francamente pelo terreno da alienação mental, graças à dedicação de velha parenta desencarnada que o assiste vigilante. Então, não era para se esperar menos, né? Aquela mulher do Fabrício ali foi pro fundo ali, né? Triste, entristecida, chorosa, e o Calderaro falou que a situação ali só não é pior por causa daquela parenta ali, ele não fala o que é, se poderia ser uma mãe, uma irmã, uma tia, uma avó do Fabrício, que estava ali zelando por ele. Então só não está pior por causa disso. E a gente vai lembrar que na semana passada nós contamos a história da parábola da ovelha perdida, né? Quando Jesus disse que nenhuma das ovelhas que foram que o pai confiou a ele seria perdida. E aí a gente se colocou na condição de ovelha perdida. E a gente vai lembrar uma outra passagem onde Jesus fala a respeito das ovelhas, né? Esse episódio ocorre depois da crucificação. A gente vai se lembrar, né, que depois de todos aqueles episódios, Jesus se encontra com Pedro. E aí numa passagem lá, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E essa pergunta vem, como a gente disse, depois da crucificação, depois das negações de Pedro, né? E aí Pedro responde para Jesus: Senhor, eu te amo. E aí Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas, então. E aí depois Jesus pergunta de novo para Pedro: Pedro, tu me amas? E aí Pedro já começa a chorar, fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus fala de novo: então você apacenta as minhas ovelhas. E pela uma terceira vez Jesus pergunta para Pedro, que chorando responde de novo para Jesus: Senhor, tu sabes que eu te amo. E aquele choro, né, das lembranças da situação de Jesus ali, da negação, enfim, todas aquelas situações materiais que se passaram ali. E pela terceira vez Jesus pede para que Pedro apacente as ovelhas dele.
Obviamente nós não vamos questionar o poder de Jesus, a capacidade que Jesus tem de nos amparar, né? Não é isso que nós estamos fazendo aqui. Mas a gente vai observar que Jesus, nessa tarefa de pastor, de cuidar das ovelhas, ele pede para que cada um de nós faça a sua parte. Nos chama para a cocriação, mesmo que num plano menor. Nos chama para que a gente, nessa concepção que a gente tem de mudança da interpretação do reino, né, entender qual que é o reino que vale mais para a gente, que a gente colabore com ele nessa tarefa de cuidar das ovelhas que foram confiadas e a gente apacente as ovelhas. Então, a gente vê ali que aquela parente que está ali colaborando, trabalhando pela evolução ali do Fabrício, auxiliando ali. Jesus não está ali do lado do Fabrício, mas ele também não está abandonado, está ali com aquela parente, né? Então, muitas vezes a gente tem um pouco de dificuldade, né, de compreender, é natural, né, como a gente se move aqui na Terra, reino de Deus, reino material, né, o espiritual e o material, tal. Só que essas mudanças de comportamento, elas só vão ser possíveis através da nossa mudança do nosso ponto de vista. Nós temos que mudar o nosso ponto de vista para que a gente possa ter essa mudança de comportamento. E para ajudar aqui a gente vai trazer aqui um texto que está no livro Instantes da Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier. É um texto escrito pelo irmão X. E ele narra uma história muito interessante que ocorreu com o Bezerra de Menezes quando estava encarnado aqui na Terra. E ele fala assim, que ele estava numa casa, assim, explanando a respeito da realidade espiritual, né, em trabalhos públicos, onde havia a interação do público, né, onde as pessoas poderiam conversar e os debates ocorriam com base nessas interações. E aí, quando a palavra foi aberta, né, que o Bezerra de Menezes estava ali para conversar com as pessoas, se levantou ali do meio um amigo pessoal do Bezerra de Menezes, que falou para Bezerra de Menezes o seguinte, que ele entrou ali naquela casa ateu e que continuava ateu. Ele não conseguia entender isso aí. E aí ele fala para ele que ele foi ali naquele momento para chamar Bezerra de Menezes para um debate público, para eles discutirem a relação, né, as diferenças entre o materialismo, as explicações materialistas e as explicações do espiritismo, os espiritualistas. Então, que ele já tinha angariado ali, já tinha um conjunto de pessoas, de estudiosos do materialismo, e que eles estavam dispostos a discutir ali com o Bezerra de Menezes, ali com os demais espíritas, sobre essa concepção, e pediu para que eles se debatessem. Mas ele falou assim que ele já ia adiantando pro Bezerra de Menezes ali, que eles haviam angariado uma extensa relação de médiuns fraudulentos. Eles já tinham encontrado um monte de médium que cometia fraude, um monte de sensitivos que reconheceram os seus próprios enganos e muitos ilusionistas que se arrependeram de enganar as pessoas. E que além dessas pessoas, de dentro do meio de que se dizem espíritas que eles haviam angariado, eles também iam trazer pessoas que provavam a inexistência da comunicação das pessoas vivas com os mortos. Que eles tinham pessoas que conseguiam comprovar isso. Que eles iam trazer observadores desencantados que não conseguiram identificar de maneira alguma a sobrevivência do espírito após a morte. Que cientistas que não conseguiam observar isso aí. E muitos estudiosos que foram enganados por aqueles espertalhões, por aqueles médiuns, pelos espiritualistas, sensitivos, pessoas de boa fé que foram enganados. E que ele queria esse debate ali com o Bezerra de Menezes. E dizia ainda que ele esperava que ele aceitasse aquela disputa ali, né? E aí o irmão X, ele conta assim que o Bezerra de Menezes se aquietou um pouco, né? Em prece, buscando um pouquinho de inspiração. E aí Bezerra de Menezes, diferente do que eu imaginei que fosse a resposta, ele disse assim que ele aceitava aquela disputa, aceitava aquela discussão. Aí ele diz o seguinte, eu vou ler aqui, né? Ele diz o seguinte: aceitamos o desafio,
Mas tragam também ao debate, então, além desses materialistas, esses médiuns que vocês desmascararam, esses ilusionistas, que vocês provaram que eles são falsos, todas essas pessoas que não enxergaram a vida espiritual, além dessas pessoas, tragam também ao debate aqueles que o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo. Os malfeitores que ele tenha regenerado para a dignidade humana. Os infelizes aos quais haja devolvido o ânimo de viver. Os doentes da alma que tenha arrebatado as fronteiras da loucura. As vítimas das tentações escabrosas que haja restituído a paz do coração. As mulheres infortunadas que terá arrancado ao desequilíbrio. Os irmãos deditosos de quem a morte roubou os entes mais caros, a cujo sentimento enregelado na dor terá estendido o calor da esperança. Traga as viúvas e os órgãos cujas energias terá escorado para não desfalecerem na saudade ante as cinzas do túmulo. Os caluniados, aos quais terá ensinado o perdão das ofensas. Os que foram prejudicados pelos atos da selvageria social, mascarado de legalidade, a quem haverá proporcionado a sustentação para que ouvidem os ultrajes recebidos. Tragam os acusados injustamente, de cujo espírito rebelado terá subtraído o fel da revolta, substituindo pelo bálsamo da tolerância. Os companheiros de humanidade que vieram do berço cegos ou mutilados, enfermos ou paralíticos, ao quais terá tranquilizado com princípios de justiça, para que aceitem pacificamente o quinhão de lágrimas que o mundo lhes reservou. Tragam os pais incompreendidos, a quem deu forças e compreensão para abençoar os filhos ingratos e os filhos abandonados por aqueles mesmos que lhe deram a existência, aos quais auxiliou para continuarem honrando e amando os pais insensíveis que os atiraram em desespero e desvalimento. Tragam os tristes que haja imunizado contra o suicídio. Os que foram perseguidos sem causa aparente, cujo pranto terá enxugado nas longas noites de solidão e vigília, afastando-os da vingança e criminalidade. Por fim, traga todos os caídos de qualquer procedência, a cujo martírio tem ofertado o apoio para que se levante. Então, era o convite, né, que ele aceitava desde que ele trouxesse o que o materialismo fez dessa maneira. E aí ele termina, né, depois de enxugar algumas lágrimas, e diz: ah, meu amigo, se vocês puderem trazer um só desventurado do mundo a quem o materialismo terá dado socorro moral para que se liberte do cipoal do sofrimento, nós, espíritas, aceitamos esse desafio. Então fica muito claro aqui para a gente, né, a diferença entre as concepções da vida espiritual, do reino de Deus e do reino material, trazendo para a gente que a nossa verdadeira felicidade ainda não é desse mundo. E que Jesus nos abençoe a todos.